Se liga só, pessoal, pois o vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois eu vou mostrar para vocês os resultados dos nossos testes com a televisão QLED P7K da TCL, que está aqui no meu lado, uma TV que tem um preço extremamente atrativo, especialmente se a gente levar em consideração que é uma TV de resolução 4K QLED, que entrega várias outras tecnologias pra gente. Então nesse vídeo eu vou falar da imagem, do som, do sistema operacional, sobre o desempenho com games e sobre todo o resto que chamou a minha atenção, incluindo o preço dela. E algo muito legal desse vídeo é que além de eu mostrar imagens da P7K, eu vou mostrar imagens comparativas dela contra um modelo QLED da Samsung, pois assim vai ser mais fácil para a gente realmente avaliar a verdadeira qualidade da P7K da TCL. E sem enrolar, já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Nesse sentido, como eu já falei anteriormente, aqui a gente tem um modelo de resolução 4K que entrega a tecnologia QLED. E na prática, isso significa que ela consegue entregar pra gente um volume maior de cores na tela se comparado a TVs mais convencionais. E durante os testes, de fato, ela conseguiu entregar boas cores, especialmente levando em consideração o preço dela. E para vocês terem uma referência melhor dessa questão, agora estou mostrando algumas imagens comparativas dela contra uma televisão QLED da Samsung na esquerda, e como podemos ver, a P7K da TCL na direita, mesmo sendo mais barata, conseguiu entregar cores bem parecidas se comparado ao modelo da Samsung. E é importante deixar claro que isso não significa que elas sejam iguais. No caso do Netflix, por exemplo, quando eu assistia um conteúdo com suporte para HDR que tinha muitos tons de branco na tela, como é o caso dessa imagem, era bem visível como o modelo da Samsung entregava um nível de brilho bem superior para a gente. Mas de forma geral, se você está buscando um modelo que entregue um bom custo-benefício, dá para dizer que a TCL consegue sim entregar boas cores. Especialmente se levarmos em consideração que tanto a versão de 50 polegadas como a de 55 que estamos testando aqui podem ser encontradas abaixo dos R$2.000 em momentos de ofertas. Só para vocês terem uma ideia, alguns dias atrás, lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, essa televisão de 55 polegadas apareceu por menos de R$1.900 em 12 vezes sem juros, um preço incrivelmente bom. E para quem é novo no canal e não conhece esse grupo de ofertas, é por lá que a gente compra a grande maioria das TVs que a gente traz aqui pro canal e é 100% de graça para entrar e participar. Os links vão estar aqui embaixo no campo de comentários fixado e também no campo da descrição, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, então aguardamos vocês lá. Só que ainda falando sobre a imagem da P7K, existem outras coisas importantes para a gente avaliar aqui, além das cores, como por exemplo o nível de preto e de contraste. E nesse sentido, mais uma vez ela entregou um bom resultado, especialmente na faixa de preço dela. Mas ao mesmo tempo é importante deixar claro que se você for uma pessoa mais exigente no nível de preto e no contraste, ela não faz nada de super incrível, tá, pessoal? Lembrando, é uma TV que pode ser encontrada abaixo dos R$2.000. Então se você for muito exigente nesse sentido, televisões de tecnologia mini LED como a C6K da TCL são sim bem superiores nesse sentido. E para vocês terem uma melhor noção da real qualidade do nível de preto da P7K, mais uma vez estamos mostrando algumas imagens comparativas contra o modelo QLED da Samsung na esquerda, e fica bem claro que nenhuma das duas televisões entrega um resultado muito incrível nesse sentido. Então, como a gente viu até esse momento do vídeo, dá para dizer que a P7K conseguiu sim entregar um trabalho extremamente competente, tanto nas cores como no nível de preto e de contraste, especialmente se a gente levar em consideração que as concorrentes que cobram mais caro nem são tão diferentes assim. E uma vantagem muito interessante da P7K se comparado aos modelos da LG e da Samsung é que a P7K é a única que entrega ao mesmo tempo suporte tanto para Dolby Vision como para HDR10+. Só que agora existem alguns pontos de muita atenção em relação à qualidade de imagem, pois em alguns detalhes eu esperava mais da P7K, e uma dessas coisas é em relação à uniformidade das cores. E para quem não conhece, a uniformidade das cores é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. E nesse sentido, infelizmente, o modelo da TCL aqui atrás fica sim abaixo da média. Nessa imagem, por exemplo, eu coloquei a P7K para reproduzir uma tela 100% cinza, mas nós podemos ver claramente que algumas áreas da tela estão mais escuras do que outras, ficando bem longe de um resultado ideal. E é importante mencionar que na prática, olho nu, isso tende a ser mais visível quando você está assistindo a partidas de futebol que tem um gramado verde ali distribuído por uma área grande da tela, ou então com jogos
jogos de videogames. E nessa cena do jogo Ghost of Tsushima, essa questão fica muito evidente. Reparem como o céu do jogo não possui uma boa uniformidade das cores, dando a sensação quase como se a tela estivesse suja. E um último detalhe importante que vale mencionar sobre essa questão da uniformidade das cores é que isso pode variar de unidade para unidade, ou seja, se você também comprar a P7K, pode ser sim que seja um pouco melhor se comparado à nossa unidade. Mas sinceramente falando, aqui no canal eu já testei várias TVs de entrada da TCL, como é o caso da P7K, e a grande maioria delas possui uma uniformidade das cores que fica sim, infelizmente, abaixo da média. E também vale mencionar que apesar dessa ser uma questão que pessoalmente me incomoda bastante, eu vejo que muitas pessoas nem sequer percebem esse problema acontecendo nas suas televisões. E isso é até natural, sabe? Porque muitas vezes quando a gente está assistindo a filme, série, jornal, coisas do tipo, é muito improvável que nesse tipo de cena você identifique esse problema. Isso é algo mais particular ali de partidas de futebol e também no caso ali de alguns jogos de videogames. Uma outra coisa que eu esperava mais aqui é em relação ao ângulo de visão, pois a TCL informa que a P7K tem um painel que eles chamam de HVA, que pelo menos em teoria iria entregar pra gente um ângulo de visão melhor se comparado a televisões de painel VA, que é o que a gente está acostumado aí a ver no mercado. Mas sinceramente falando, para mim o ângulo de visão da P7K testando aqui no ao vivo me parece ser igual à maioria das TVs de painel VA que eu testo aqui no canal. E na prática isso significa o seguinte: se vocês comprarem essa televisão, o mais indicado é que vocês usem ela o mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. Até dá para assistir de um ângulo mais lateral, mas nesse caso as cores vão perder bastante saturação, como vocês estão vendo através desses exemplos. E o que a gente pode falar sobre a qualidade do upscaling dela, que para quem não conhece é a capacidade que ela tem de pegar conteúdos abaixo da resolução 4K e fazer um aprimoramento na imagem para fazer com que esses conteúdos se pareçam um pouco mais ali com os conteúdos em 4K. Sobre essa questão, eu vejo que na internet muitas pessoas reclamam da qualidade do upscaling da P7K e justamente por isso, quando eu estava fazendo os testes, eu aproveitei para comparar algumas cenas com aquela televisão QLED da Samsung em relação ao upscaling e, sinceramente falando, testando aqui no ao vivo, o resultado era tão parecido, pelo menos nessas unidades de 55 polegadas, que era até difícil dizer qual tinha o melhor resultado. É até interessante mencionar que assistindo as duas aqui lado a lado, a TV da Samsung até tinha uma imagem geral que parecia ser mais limpa, mas isso não acontecia necessariamente porque ela tinha um melhor upscaling. Era mais por outras questões, como por exemplo, o brilho mais alto que ela também entregava melhor uniformidade das cores e tinha um ângulo de visão levemente melhor. E essas vantagens davam a sensação que a Samsung ali tinha uma imagem mais limpa se comparado ao modelo da TCL. E além disso tem uma outra questão, como qualquer televisão do mercado, a P7K, além de fazer o processo de upscaling, ela joga um filtro de nitidez por cima, que em muitos casos pode sim deixar a imagem com aspecto bem estranho. E para essa questão ficar mais fácil de vocês entenderem, eu separei essa imagem aproximada da P7K, onde na esquerda eu deixei a nitidez da televisão em 0, ou seja, deixei o filtro desativado, e na direita eu deixei ele ativado em 100%. E percebam como a imagem na direita tentou forçar tanto a nitidez que deixou ela com aspecto muito estranho, quase como se a imagem estivesse ali com aspecto plastificado. Diferente da imagem da esquerda, onde a gente tem uma imagem muito mais suave e natural. E vale mencionar que essa configuração de nitidez pode variar bastante a depender do modo de imagem que você utiliza na sua TV. Nessa cena, tentem perceber como a nitidez das pedras ali no fundo podem mudar muito a depender do modo de imagem que a gente seleciona. Mas o lado positivo é que essa configuração de nitidez pode ser alterado manualmente, independente do modo de imagem que vocês estejam utilizando. E particularmente falando, eu recomendo ali que vocês usem mais ou menos entre o 0 e o 40, pois valores muito altos podem sim deixar a imagem com um aspecto bem estranho, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês. E se fosse para fazer um resumo agora sobre tudo o que a gente viu sobre a qualidade de imagem, daria para dizer basicamente o seguinte: apesar dela não ser uma televisão perfeita, nas principais características, ou pelo menos naquilo que o pessoal está mais de olho, que é na questão das cores, no nível de preto e no contraste,
Neste sentido, a televisão entregou um resultado extremamente competente, mais uma vez ressalto, né? Especialmente comparado a modelos mais caros de marcas concorrentes. Só que essa análise aqui ainda não acabou e tem algumas coisas bem importantes que eu preciso compartilhar para vocês, mas antes lembrando, pessoal, se chegaram até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, o apoio de vocês é extremamente importante pra gente e ajuda demais na manutenção do nosso canal, e também dê uma olhada aqui embaixo, vejam se estão inscritos e inscritas por aqui para não perderem os próximos vídeos. Falando agora sobre a qualidade sonora, aqui a TV entrega suporte para Dolby Atmos com uma potência de 20 watts, que é uma qualidade geral ok. Não é nada assim de super impressionante, mas diria que está bem longe de ser ruim. É o que geralmente a gente encontra aí nessa faixa de preço. E vale mencionar que se você estiver interessado nos modelos maiores da P7K, o áudio é um pouco melhor. No modelo de 75 polegadas, por exemplo, a potência é de 30 watts e na versão de 85 polegadas, a potência sobe para 40 watts. Sobre o sistema operacional, aqui a P7K está usando o Google TV, que em termos de aplicativos é super completo, e apesar de não ser o sistema mais rápido do mercado, ele não travou e não mostrou nenhuma lentidão exagerada durante os testes, algo que me surpreendeu positivamente, pois nessa faixa de preço é muito normal a televisão pelo menos apresentar algumas lentidões acima da média, mas pelo menos durante os testes isso não ocorreu com ela. E ainda sobre o sistema, é legal lembrar que a televisão nos dá acesso a comandos de voz, então posso pegar o controle e falar, por exemplo, acessa o canal VRL Tecnologia no YouTube, ou então entra na série La Casa de Papel no Netflix, ou aumenta o som ou abaixa o volume da televisão. Enfim, a televisão nos dá suporte para comandos de voz, eu testei e funcionou muito bem. Um outro detalhe interessante do sistema é que ele já vem com o aplicativo TCL Channel instalado nele, e por esse aplicativo a gente consegue assistir a vários canais de graça. Então basta ligar a televisão, conectar na internet, que automaticamente você já tem acesso a todos esses canais. E mudando de assunto, o que a gente pode falar agora em relação à experiência gamer? Aqui a televisão nos entrega suporte para VRR com uma taxa de atualização de 60 Hz. No entanto, se você aceitar baixar a resolução para Full HD ou 2K, a televisão consegue aí alcançar os 120 Hz. E apesar desse ser um diferencial interessante, é importante tomar alguns cuidados em relação a isso. Por exemplo, pessoal, no jogo Horizon Forbidden West, que inclusive é o game que está ligado aqui no meu lado, ele tem um modo de jogo que se chama modo desempenho, e o principal objetivo desse modo é rodar o jogo a 60 quadros por segundo. Ou seja, a televisão deveria rodar esse jogo a 4K 60 quadros por segundo. No entanto, se você deixar o VRR ativado nesse jogo, ele vai passar dos 60 FPS, chegando ali a 65, por exemplo. E como ele passa dos 60 FPS, a televisão precisa ativar o modo de 120 Hz e automaticamente então ela abaixa a resolução da TV, tirando o 4K. Ou seja, no caso desse jogo, se você não prestar atenção, você corre o perigo de estar jogando o game ali a basicamente 60 FPS, 65 que seja, e perder resolução. E pelo menos, ao meu ver, não faz sentido nenhum você ganhar 5 FPS se você para isso vai precisar sacrificar a resolução 4K. Então, a depender do jogo que você estiver jogando, é interessante ficar atento em relação a isso. E vale mencionar que eu fiz os testes aqui no PlayStation 5 Pro, e sim, eu achei que a diferença na qualidade de imagem para 4K e 2K, pelo menos aqui no Horizon Forbidden West, é muito grande, tá? Então realmente vale a pena tomar cuidado em relação a isso. E um detalhe que eu já ia esquecendo sobre essa mesma questão é que esse recurso de conseguir atingir os 120 Hz abaixando a resolução só está disponível nas unidades de 55 polegadas em diante. E sobre a experiência gamer de forma geral, eu diria que ela entrega assim, um resultado bem competente. Acredito que a maioria das pessoas vão sim gostar, e o principal ponto negativo para o público gamer, eu diria que é aquela questão da uniformidade das cores que eu mencionei anteriormente. É um detalhe que particularmente me incomoda bastante, mas daí vai de pessoa para pessoa. Eu sei que a maioria aí não se incomoda tanto em relação a isso, mas para mim é um incômodo sim. E sobre a experiência gamer, na verdade, tem mais um detalhe que eu já ia esquecendo de mencionar. Eu sei que isso que eu vou falar agora pode parecer grave e preocupante para algumas pessoas, mas na prática eu acho que quase ninguém vai perceber isso, que é o seguinte: eu notei que o som da televisão, na hora que eu estou jogando um game, ele tem alguns milissegundos de atraso. Então, num jogo de guerra, por exemplo, quando eu dou um tiro,
o som ele sai com uns milissegundos de atraso, sabe? E eu só consegui perceber isso porque durante os testes eu estava comparando ali com a televisão da Samsung e eu cliquei ao mesmo tempo algumas vezes para fazer alguns movimentos em alguns jogos e eu notei que o som da P7K de fato demorava alguns milissegundos a mais para começar e também para encerrar. E eu sei que pode parecer preocupante, mas como eu falei, pessoal, o atraso é tão mínimo, tão mínimo, tão mínimo, que eu quase não reparei e na prática não acho que vai afetar a experiência gamer. Mas é importante mencionar que não é a primeira vez que eu percebo esse tipo de coisa aí nas televisões da TCL, então fica aí um ponto de atenção. E em relação ao design da televisão, é basicamente isso que a gente está vendo aqui, e ela vem com esses dois pezinhos de mesas laterais, mas se vocês quiserem também é possível colocar ela em um suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre as conectividades, elas estão passando na tela agora para darem uma olhada, e ela possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI eARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois desse monte de informação que a gente viu nesse vídeo, qual a conclusão final que a gente pode chegar em relação à P7K? Como a gente viu ao longo dessa análise, esse modelo da TCL não é perfeito e provavelmente não vai agradar a todos. Mas eu acredito que de forma geral ela vai sim agradar a maioria dos consumidores. E eu digo isso para vocês porque na questão das cores, no nível de preto, no contraste, no sistema operacional e no preço dela, em todos esses pontos, a televisão entrega um resultado extremamente competente. E além disso, eu já li comentários de várias pessoas que compraram a P7K e a maioria esmagadora dos comentários que eu li gostaram muito da televisão. E os comentários que eu li de pessoas que não gostaram da P7K geralmente estavam reclamando da uniformidade das cores, que eu acho que é uma crítica super justa que eu fiz anteriormente, ou então estavam reclamando da questão do upscaling, que é um detalhe que eu já mencionei no decorrer desse vídeo. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa análise, espero que vocês tenham gostado e independente de qual televisão vocês forem escolher, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, os links vão estar aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês querem economizar dinheiro, então vale muito a pena entrar no grupo. E também não esqueçam, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o gostei e de estar se inscrevendo no canal, pois o apoio de vocês é super fundamental para nossa continuação e sobrevivência aqui. E se alguém aí já tiver comprado a P7K, também pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para dar o seu depoimento do que você está gostando e do que não está gostando na sua televisão. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!